Olá, olá, excelente noite para você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje eu quero sanar todas as dúvidas que porventura vocês tenham sobre insônia, sobre o desafio Vencendo a Insônia Naturalmente. Várias pessoas me encaminharam algumas dúvidas, algumas perguntas e eu quero respondê-las adequadamente aqui. Então, você que está ingressando, entre nessa live, já deixe a sua curtida, compartilhe com as pessoas, justamente para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo que é tão importante, que é tão relevante, de maneira especial nesse período de pandemia que estamos vivendo. Quer vencer a insônia naturalmente? Dá para vencer a insônia naturalmente, e é sobre isso que iremos conversar. Temos ainda 2 minutinhos para o horário combinado e eu já peço para quem for ingressando, já deixe a sua curtida e compartilhe para que as pessoas já fiquem sabendo que estamos por aí. Olá, Décio, seja muito bem-vindo, fique à vontade aí, já peço que caso você tenha alguma outra dúvida, eu vou responder diversas dúvidas que as pessoas já encaminharam, mas quem tiver alguma também pode deixar aí, que iremos sanar. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou César Fialho, eu sou psicólogo, sou neuropsicólogo, eu tenho diversos cursos, diversas estratégias que inclusive eu desenvolvi a partir desses conhecimentos que eu tenho estudado nos últimos anos para vencer a insônia naturalmente. Eu tenho diversos cursos de pós-graduação, eu faço parte da Associação Brasileira do Sono e tenho ajudado muitas pessoas que querem vencer a insônia de forma natural. Tenho ajudado muitos psicólogos, terapeutas e outros profissionais também da área da saúde a vencerem a insônia naturalmente e também levarem esse conhecimento para dentro dos seus consultórios. Sim, muitos profissionais da área da saúde têm sido meus alunos, meus mentorandos, tenho praticado supervisão para com eles, para que eles compartilhem com as pessoas de forma terapêutica essa estratégia que é vencer a insônia naturalmente. Então você que está chegando, mais uma vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Enquanto aguardamos mais um pouquinho, eu gostaria de falar que foi um prazer estar com vocês no desafio Vencendo a Insônia Naturalmente, onde eu ministrei 4 super aulas gratuitas online e quem participou dessas aulas pôde solicitar o seu certificado digital. Pois é, um conteúdo realmente importantíssimo para o atual momento que estamos vivenciando. Eu vou ler rapidinho aqui alguns depoimentos das pessoas que participaram do desafio, tá? Enquanto estamos aguardando aí uns minutinhos para começarmos realmente o nosso conteúdo. César, gratidão imensa pela orientação sobre vencer a insônia naturalmente. Amei adquirir novos conhecimentos. Que ótimo, que ótimo. Quem disse isso foi a Maria Valcineide. Muito bom, Maria. Depois, outra pessoa disse, eu gostei muito das aulas, agora é só seguir as orientações do mestre. Muito obrigado por nada. Marisa Silva. Imagina, foi um prazer. Foram os 4 dias mais importantes dos últimos anos para mim. Extraordinárias aulas, esclarecedoras. E sei que tem muito mais, e tem muito mais mesmo. Deixa eu ver quem colocou, foi a Silvana Tenchini, que ótimo. Vamos a mais um depoimento, hein? Agradeço pelas 4 aulas, vou me esforçar para pôr tudo em prática que foi ensinado. Pois é, muito bom. Que ótimo, Márcia Jaqueline. Deixa eu ver mais pessoas. Foi muito bom esse mini curso com 4 aulas sobre como vencer a insônia naturalmente. Aprendi muito com a explicação do professor e psicólogo César Fialho. Parabéns a ele e a toda a equipe. Que ótimo, que ótimo. Mariana Moreira, muito bom. Deixa eu pegar mais um aqui. Amei a cada uma das aulas. Foi ótimo para mim. Quero parabenizar o professor César pela ótima atitude de ajudar as pessoas que sofrem de insônia. Que Deus abençoe grandemente sua vida, gratidão. Que ótimo, muito obrigado, Gisele Marinho. Deixa eu ver. Amei cada uma dessas aulas, gostei demais. Percebi que faço escolhas equivocadas, tentando melhorar a qualidade do meu sono. Agora pude compreender o que deve e o que não deve ser feito para eu ter um sono de qualidade.
Muito bom, Daiane dos Santos. Só mais um, vai, vamos lá. Estou aplicando as práticas junto ao meu filho de 10 anos, que acabou bagunçando todo o horário dele por causa da pandemia e por diversas vezes. Acabou por perder o sono à noite. Na segunda aula já colhi excelentes resultados. Extraordinário. Que bom, Thaís Helena. Ótimo, ótimo. Bom, só mais um de quebra, vai. Eu aprendi muito, vou colocar em prática tudo que aprendi nas aulas, vou vencer a insônia. Agora tenho muito conhecimento sobre como é que funciona o nosso relógio biológico. Obrigado, professor. Muito bom. Quem foi? Shirley Noemi. Muito bom, pessoal. Que ótimo, extraordinário, né? Agora, vamos para o nosso conteúdo? Já são 19h34, então bora lá. Então, quando as pessoas dormem adequadamente, elas conseguem revolucionar a sua vida. Inclusive, eu tenho uma pergunta aqui para você. Você conhece o melhor medicamento que existe no mundo inteiro? Você conhece? Você conhece o melhor medicamento que existe no mundo inteiro? Se alguém que está aqui conhece, coloca aqui por gentileza. O melhor medicamento que existe no mundo inteiro. Sabe qual é? O melhor medicamento que existe no mundo inteiro é dormir com qualidade. Dormir com qualidade é o melhor medicamento possível. Sim, uma boa noite de sono traz mais energia, ajuda a diminuir o estresse, melhora o bem-estar no geral. Então, uma noite boa de sono é a melhor terapêutica que existe para a nossa saúde. Você sabia que quem tem um sono de qualidade mantém o seu coração saudável? Sim! A má qualidade do sono, ela está associada direta a problemas e saúde do coração. De forma especial, pessoas que não dormem adequadamente, elas possuem uma quantidade muito maior de taquicardias. Uma noite mal dormida, por exemplo, pode levar ao aumento do hormônio do estresse, como cortisol, aumento de adrenalina. Porque o nosso organismo ele interpreta a privação de sono como se fosse um inimigo a ser vencido. Pois é, e aí o que ele faz? Ele dá mais energia e, consequentemente, aumenta o estado de alerta. O aumento dos hormônios do estresse, ele obriga ainda o coração a trabalhar muito mais. E aí, pronto, o nosso coração não vai ter o descanso que precisa. Então, insônia prejudica o coração, uma boa noite de sono ajuda o coração. O que mais uma boa noite de sono vai fazer com você? Ajuda a prevenir aqueles quilinhos extras, hein? Pois é. Quantas pessoas estão engordando nesse período de pandemia? E sim, uma noite de um sono restaurador ajuda a prevenir os quilinhos extras. Quando você tem uma boa noite de sono, você necessariamente vai ter uma quantidade menor de grelina. Grelina é o hormônio da fome. E vai ter uma quantidade maior de leptina. Leptina é o hormônio da saciedade. Então, o simples fato de você dormir adequadamente, você vai baixar a sua fome e vai aumentar o hormônio que vai te proporcionar saciedade. Então, quem dorme adequadamente tem maior facilidade para emagrecer e ainda fica com uma certa prevenção aos quilinhos extras. Tem uma série de estudos que fundamentam isso. E a insônia, ela leva ainda à diminuição do estresse e da ansiedade. Consequentemente, você vai melhorar o funcionamento do córtex pré-frontal. Você vai melhorar a atenção, você vai melhorar a concentração, você vai melhorar a memória. Terceiro, uma boa noite de sono reduz as chances de você ter um acidente de automóvel. Sim, quando você dorme adequadamente, você diminui as chances de um acidente de carro. E tem uma série de experimentos científicos que atestam isso. Quando você tem a falta de sono, você reduz a sua capacidade de concentração, aumentando as chances de acidente de trânsito, inclusive de acidente de trabalho também. Portanto, dirigir um carro quando você está com sono é tão perigoso quanto dirigir alcoolizado. Pessoas que dormem com regularidade aí por 6, 7 horas e meia, 8 horas por noite, elas são 2 vezes mais propensas a escapar de um acidente do que quem não faz. Então, é extremamente importante dormir. Quarto, o sono, ele fortalece o nosso sistema imunológico. E aí eu tenho uma pergunta. Você quer ficar fora de lesões? Você quer ficar fora
de ficar doente, de infecções, inflamações virais, crie o hábito de descansar com qualidade e manter a boa forma. O que acontece? As nossas células, as células e também, obviamente, todas as nossas proteínas, elas aumentam o nosso sistema imunológico. E isso melhora, consequentemente, a sua capacidade de derrotar as inflamações, infecções e os vírus, hein? Covid está aí. Então, quer diminuir as possibilidades de ter Covid? Quer diminuir os resfriados, gripes e outras infecções? O sono, ele é um protetor das infecções e inflamações porque ele aumenta o nosso sistema imunológico. Quinto, uma noite mal dormida pode colocar o seu emprego em risco. Pois é. Enquanto uma noite de um sono restaurador está ligada, está conectada a uma melhor concentração e uma melhora do nosso desempenho cognitivo, nosso desempenho mental, uma noite sem dormir, uma noite que você não dorme adequadamente, vai lhe fazer ficar muito mais disperso no dia seguinte. E isso pode colocar o seu emprego em risco também. Você, quando não dorme adequadamente, você está muito mais propenso a cometer uma série de riscos e erros no seu trabalho. Por exemplo, ter menos concentração, ter menos memória. A pessoa está pedindo uma coisa e você não tem a mínima ideia do que ela está falando, né? Parece que você está num sonho, então isso pode acontecer sim. Sexto, uma boa noite de sono vai melhorar ainda o seu desempenho sexual. Pois é, sim, a nossa performance. Noite de sono tranquila. Uma boa noite de sono restaurador faz com que os níveis de testosterona aumentam e ainda previne problemas que talvez, não sei se você tem, mas se você tiver dificuldade de ereção, pois é, uma noite de sono de qualidade vai aumentar a testosterona e pode diminuir esses riscos. Aí eu pergunto, isso é sério ou não é? Será que isso não é uma vantagem de uma noite bem dormida? Sétimo, um bom sono previne dor de cabeça. A privação de sono, ela ajuda a aumentar a dor de cabeça. Então, se você não tem uma noite de sono restauradora, você tem grande chance de ter dor de cabeça no outro dia. E, consequentemente, a dor de cabeça incessante faz com que você diminua a capacidade de lidar com estresse e lidar com ansiedade. Oitavo, hein? O sono lhe ajuda a manter a boa forma. Sim, dormir com qualidade é uma espécie de suplemento esportivo em toda a nossa fisiologia. Vai melhorar, por exemplo, a nossa velocidade, coordenação motora, tempo de reação, recuperação muscular. Inclusive, você sabe que o hormônio do crescimento é produzido enquanto você dorme. Agora, não é só crescer ali da adolescência até a fase adulta. Se você não dormir adequadamente, suas chances de conseguir massa magra vai diminuir muito, porque o GH, ele também aumenta os seus músculos. Se você não dorme, você não vai ter essa qualidade no GH. Então, olha quantos fatores que eu estou lhe apresentando que são fatores de que, com uma noite bem dormida, as pessoas terão em mãos. Nono, o sono melhora o humor. Pensa aí na última vez que você não dormiu bem, que você teve uma noite de sono que foi muito ruim. Você provavelmente acordou sentindo-se mais otimista, mais brilhante? É claro que não. Você acordou com pessimismo, você acordou triste, mal-humorado. Então, uma noite de sono restauradora, ela também lhe previne do mau humor. Décima, uma boa noite de sono aumenta a sua tolerância à dor. E isso é muito sério. Pessoas que possuem algum tipo de doença ou transtorno que lhe causa uma dor regular, uma dor frequente, por exemplo, fibromialgia. Se esta pessoa não cuidar do seu sono, além dela ter insônia, ela vai ter mais dor à noite, e com mais dor à noite, ela vai ter mais dor durante o dia. Porque uma boa noite de sono, ela aumenta a nossa tolerância à dor. Por isso, se você quiser ser mais resistente à dor, se você tem uma doença no qual a dor faz parte e você deve conviver com ela, o sono é a melhor estratégia para diminuir a dor. Inclusive, foi feito um estudo no ano de 2012 e foi publicado na revista Sleep,
uma revista americana que justamente trabalha diretamente com sono. Esse experimento científico dividiu 2 grupos. Um grupo que dormia cerca de 9 horas por noite e o outro grupo que dormia cerca de 7 horas por noite. E pasmem, aquele grupo no qual as pessoas dormiam mais, uma quantidade melhor de sono, o sono tinha qualidade, tinha quantidade, eram pessoas que se tornaram muito mais tolerantes às dores físicas e às dores mentais. Olha só que interessante isso, pessoal. Então, por que eu trouxe todos esses fatores para vocês? Para dizer que quem dorme adequadamente consegue superar e suportar as adversidades com muito mais facilidade. Quando você dorme adequadamente, você percebe o colorido da vida, porque você tem maior facilidade na produção de serotonina, que é o neurohormônio do bem-estar. Quem dorme adequadamente consegue enxergar a vida de um jeito diferente. Quem dorme adequadamente consegue gerenciar melhor o seu tempo. Quem dorme adequadamente tende a ser mais feliz na vida, tende a enfrentar os desafios com muito mais flexibilidade. Então, depois de deixar muito claro a você todos os fatores que são fatores extremamente importantes e quem dorme adequadamente os tem, eu gostaria de começar a responder as perguntas e as dúvidas que as pessoas encaminharam para a minha equipe, né, e já haviam encaminhado já faz um tempinho, justamente trazendo aí algumas dúvidas que elas tiveram, seja da aula, das 4 aulas que ministramos gratuitamente, ou sejam dúvidas que apareceram depois, tá? Então eu vou começar a responder essas dúvidas. E aí, se porventura você está participando agora e você não encaminhou a sua dúvida, se você quiser também, você pode aí deixar sua dúvida aqui para mim, tá bom? Justamente para que eu sane as suas dúvidas. Eu estou olhando aqui, justamente porque eu já estou... vou pegar aqui as perguntas já para começar a responder para vocês, tá bom? Deixa eu só... se vocês puderem compartilhar aqui, só para falar se o áudio está legal, se o vídeo está legal, só para saber se está tudo certo, se vocês estão me ouvindo. Coloque aqui, por gentileza, se o meu áudio está chegando bem para você, se o meu vídeo está chegando bem, escreve aqui. Só para falar que está tudo ok, porque aí eu já prossigo, tá bom? E mais uma vez, olha, se você tem dúvida, coloca aí. Coloca aí porque quero responder para você. Enquanto isso, se vocês puderem só sinalizar para mim realmente, eu sei que tem o delayzinho aqui para chegar essa informação para mim. Se vocês estão me ouvindo, eu vou até pegar também o celular aqui para acompanhar. Deixa eu só baixar aqui o volume. Pronto. Ó, a Jaqueline já respondeu, disse que está muito bom. Que ótimo, Jaqueline, muito obrigado. Muito bom. Então, pessoal, olha só. Quando nós falamos em insônia, do ponto de vista da psicologia do sono, de maneira especial da TCCI, da terapia cognitivo-comportamental, diversas estratégias para o enfrentamento da insônia. E essas estratégias não serão entendidas apenas em um atendimento. Tanto que eu tenho um protocolo que eu atendo pessoas em psicologia do sono. Esse protocolo são de 8 a 12 encontros, tá? Então é assim que funciona. Agora, quando você entende que existe uma forma natural de vencer a insônia e que tem uma série de pessoas tentando vencer a insônia com medicação e não está funcionando, e existe um método que é natural, que não vai agredir a sua fisiologia. Eu sempre trago um exemplo que estamos vivendo uma verdadeira pandemia de medicação. Você já percebeu que tudo hoje é medicação? Eu não estou dizendo que a medicação não deve ser prescrita, é claro que deve. Agora, é como prescreve e não simplesmente negar a prescrição, não é isso. Agora, muitos profissionais estão passando medicação, prescrevendo medicação para tudo e todos. E aí, você usa uma medicação, ela vai ter efeito colateral. Por mais simples que seja. Aí você vai tomando medicação para isso, para aquilo, para... Daqui a pouco a sua fisiologia não entende aquela série de componentes que está na sua corrente sanguínea. Imagine uma pia que está vazando água. Imagine uma pia com a torneira aberta e está vazando água para todo lado.
que é a medicação? A medicação é um rodinho, que você vai ali puxar e raspa aquele excesso de água. Só que se você não desligar a torneira, você nunca terá uma pia seca. Eu estou dizendo que muitas pessoas estão enfrentando a insônia com medicação. Vai aumentar a sua pressão para o sono, isto é, vai diminuir o seu estado de alerta. E quando diminui o seu estado de alerta, você literalmente apaga. Mas o sono de quem usa medicação não é um sono de qualidade. Um sono de qualidade, ele passa pelas fases, fase 1, fase 2, fase 3, sono REM. É quase uma dança que está acontecendo no teu cérebro. E se você usa a medicação e quer enfrentar a insônia apenas usando medicação, você vai ficar literalmente achatado na fase do sono nível 3. E você não vai ter, por exemplo, o restabelecimento mental. Qual é a quantidade de estresse que estamos enfrentando no dia a dia? E esse estresse, ele consegue um equilíbrio no sono também. Quando nós dormimos e passamos por todas as fases do sono, 1, 2, 3, sono REM, nós conseguimos gerenciar muito melhor o nosso estresse. Nós conseguimos gerenciar muito melhor a carga física do estresse e também a carga mental. Agora, se o indivíduo só quer enfrentar a insônia com medicação, tem gente que está 8 anos, 10 anos tomando medicação para insônia, de uma medicação que não poderia passar por 6 meses. Tem pessoas, inclusive, uma delas encaminhou uma pergunta, ela toma um benzodiazepínico há 8 anos, tomando benzodiazepínico. O benzodiazepínico, segundo a Associação Brasileira do Sono, segundo a Associação Brasileira de Neurologia, Associação Brasileira de Psiquiatria, o benzodiazepínico não é medicação para insônia e, caso seja usado para insônia, não deve ultrapassar 6 meses. Existe uma resolução escrita pela Associação Brasileira de Neurologia e pela Associação Brasileira de Psiquiatria. E tem gente que está utilizando o benzodiazepínico por 8 anos. Percebeu? Não dá. Tem como vencer a insônia de forma natural e este método existe, esse método está estruturado. E é sobre isso que eu quero falar para vocês mais adiante. Agora, vamos começar a responder as perguntas? Bom, então vocês já sabem que existe uma abordagem que é a psicologia do sono, que tem um monte de técnicas. Tem técnica, por exemplo, terapia de controle de estímulos, restrição de tempo na cama, higiene do sono, treinamento em relaxamento, reestruturação cognitiva, enfim, diversas técnicas e estratégias muito bem estruturadas, elas fazem com que o indivíduo, que obviamente se comprometa com o protocolo, que ele vença a insônia, de forma simples, de forma extremamente eficaz e se livrando da insônia, e não demora. Vocês, quem estava comigo no início da live, eu li alguns depoimentos. As pessoas que participaram de 2 aulas já perceberam um progresso imenso. 2 aulas que eu gravei de 20 e poucos minutos. Existe um oceano de novas possibilidades para vencer a insônia. Basta que você queira. Basta que você entenda que medicação não vai lhe sanar a insônia. Parou a medicação, a insônia volta. E sem contar o efeito rebote da medicação. E os efeitos colaterais que são imensos. Tolerância, que aí tende a aumentar a dose. Aumenta a dose, chega no momento que tem que trocar a medicação. Isso tudo você já sabe. Agora, dá para vencer a insônia naturalmente. E por quê? Porque a insônia, ela se estrutura através dos nossos pensamentos. Inclusive, quase todas as perguntas que eu recebi das pessoas que participaram do Desafio Vim, quase todas as pessoas, as perguntas que me enviaram, estavam direcionadas aos pensamentos promotores de insônia. Sim, os nossos pensamentos podem promover insônia, porque a partir do pensamento de preocupação, por exemplo, você aumenta a ansiedade, aumentando a ansiedade você aumenta o estado de alerta, com o estado de alerta ampliado, como é que você vai relaxar para dormir? Não vai! Então tem de entender muito bem isso. A insônia, quando você usa medicação, os teus pensamentos continuarão os teus pensamentos. E ainda, nesse modelo amplo, integrativo, para vencer a insônia naturalmente, existem os pensamentos, mas também existem as sensações e sentimentos. A dor é uma sensação. Então, se eu perceber que existem técnicas para eu diminuir a minha progressivo de Jacobson, meditação, mindfulness,
outras estratégias de relaxamento, como coerência cardíaca, respiração ressonante. Todas essas técnicas nos ajudam a diminuir a percepção de dor. Terceiro, nós temos ainda comportamentos promotores de insônia. Pensamentos que promovem e mantêm a insônia, sentimentos e sensações e sintomas e também comportamentos. Aí eu pergunto, você acha que a medicação vai sanar isso aí? Não vai! Não vai! A medicação apenas diminui o estado de alerta. Então, dessa forma, é extremamente importante você compreender que você precisa de técnicas específicas para gerenciar os pensamentos, sentimentos, sensações e sintomas e também os comportamentos. E cada pessoa tem um funcionamento diferente, cada pessoa tem o seu modelo de insônia. E você tem que entender qual é o seu modelo de insônia. Cada pessoa tem um modelo de insônia diferente. E quando você entende o seu modelo de insônia, você consegue vencer a insônia naturalmente. Então, muitas pessoas, elas não percebem como é que elas funcionam frente à insônia. Mas, no geral, as pessoas, elas possuem basicamente 3 tipos de sintomas que promovem e fazem com que a insônia permaneça. Os pensamentos, como falamos, sentimentos, sensações e sintomas, e comportamentos que vão interagindo entre si para manter os problemas de sono. Quantas pessoas têm excesso de preocupação com o fato de não dormir? E o fato de ter preocupação com não dormir intensifica, por exemplo, o comportamento de não dormir, já que aumenta a ansiedade, aumenta o estresse, aumentando a ansiedade e estresse, aumenta a adrenalina e aumenta o cortisol. Exatamente no momento que você não precisa desses hormônios que vão lhe estimular, você precisa de hormônios que vão lhe relaxar. Por exemplo, é muito comum ficarmos preocupados com o sono, de maneira especial quando estamos já há algum tempo sem dormir. Imagine que na última semana você não dormiu adequadamente. É muito comum que o indivíduo passe a se preocupar com o sono. E isso então vai levar a sentimentos de inquietação mental, então a sua mente vai ficar inquieta, e quando ele deita na cama, o sono não vem, ele aumenta a sua frustração pelo simples fato de não dormir. Isso vai fazer com que tenhamos, então, comportamentos não úteis que vão alimentando essa insônia. E tudo isso, gente, vai funcionando junto. Os pensamentos, os sentimentos, sensações e sintomas e os comportamentos. E tudo isso, trabalhando junto, vai fazer com que a insônia se perpetue. E aí, vamos então, agora que está bem claro, eu acredito, a Célia diz que está ok, que ótimo, Célia. Muito bom, muito bom, muito bom. Agora que está tudo ok, eu vou começar a responder as perguntas, tá bom? Então vamos lá, a primeira pergunta é da Romilda. Ela perguntou o seguinte, sou Romilda, tomo clonazepam há 8 anos, é ela que toma. E quero muito parar, porque está me fazendo muito mal. Tomo toda noite. Se eu não tomar o remédio, eu não consigo dormir. Ó, é assim que acontece com o clonazepam. Ou qualquer medicação que termina por PAN no final. Essas medicações que terminam por PAN no final são benzodiazepínicos. O que acontece? O clonazepam, ele pertence então à classe dos benzodiazepínicos. E os benzodiazepínicos, eles são medicamentos que causam uma inibição do sistema nervoso. E, consequentemente, você baixa a guarda. Isto é, você diminui o hiperalerta. Tanto que essa medicação ela funciona para diminuir o sistema nervoso, que é muito usada também como anticonvulsivante, como sedativo leve, como relaxante muscular e como tranquilizante. E quando você usa a medicação, quando você usa o clonazepam, normalmente é dado em dose oral, de 30 a 60 minutos já começa a fazer efeito. E o efeito dele é de longo prazo, é de 8 a 12 horas. Por isso que é muito comum idosos que usam clonazepam para dormir se acidentarem. Inclusive foi feita uma pesquisa que idosos que utilizam clonazepam para dormir têm cerca de 40% de chances a mais para quebrar o fêmur. Pô, como assim? A pessoa toma medicação e tem mais chance para quebrar o fêmur? Tem! Porque essa medicação ela dura de 8 a 12 horas na corrente sanguínea. E aí o indivíduo vai acordar pela manhã e ele está lentificado, ele está com a sua motricidade está diminuída. E se de repente ele cai e quebra o fêmur? Então isso existe.
Tá? Então, essa medicação que você está usando há 8 anos, não deveria usar há 8 anos. Como assim não deveria, Fialho? Você é médico? Não, eu sou psicólogo, mas existe um consenso de que benzodiazepínico não pode ultrapassar 6 meses. Porque, inclusive, é difícil o desmame, é uma medicação que você não pode parar de uma hora para outra, porque você vai ter ali uma dificuldade muito grande, tanto na sua mente quanto na sua fisiologia, se você parar a medicação de uma hora para outra. O médico ele deve fazer um desmame, tá? Então, gente, primeira coisa, clonazepam não se usa por mais de 6 meses. Inclusive, é uma medicação que vai causar abstinência, tá? E se formos considerar o potencial para fenômenos de abstinência, o benzodiazepínico, após aí 6 meses, é uma das medicações mais desafiadoras para serem desmamadas. Isto é, para o médico tirar do paciente. Não pode tirar de uma hora para outra. Vai fazer um desmame. Se sabe, obviamente, que algumas pessoas, elas usam aí essa medicação de 4 a 8 semanas e já é suficiente para a maioria das pessoas. E a velocidade da redução dos sintomas, no qual as pessoas vão usar essa medicação para diminuir esses sintomas, é no máximo em 8 semanas. Então, o benzodiazepínico, comumente 2 meses. Agora, mais de 6 meses deve ser evitado. Por quê? Porque na retirada ela é muito desafiadora, tá? Na retirada realmente é muito difícil. E aí, pessoal, se vocês inclusive quiserem consultar, existe assinada pela Associação Brasileira de Psiquiatria, Associação Brasileira de Neurologia. O nome, vocês podem depois até colocar no Google. Abuso e dependência de benzodiazepínicos. Então, é um documento escrito por essas duas associações, em consenso, que gerou uma diretriz, e é uma diretriz de consenso, que deixa muito claro que benzodiazepínico não é medicação para insônia. E se for usado por insônia, não deve ultrapassar 6 meses, tá? Que isso fique muito claro. Agora, primeiro passo, você sabe que não deve largar, né? Não deve largar, jamais. Você não pode parar de uma hora para outra, Romilda. Não deve, tá? Eu acho muito importante você conversar com o seu médico, tá? Mas, mais importante que isso nesse momento, é você melhorar os teus pensamentos promotores de um sono de qualidade, seus comportamentos, seus sentimentos, sensações e sintomas. Então, quando você se fortalece, quando você entende como é que o teu cérebro produz o sono, e você começa a praticar tudo isso, aí você vai lá com o médico e diz assim, olha, eu estou passando por um protocolo de TCCI, Terapia Cognitivo-Comportamental Aplicada à Insônia. E eu acredito que já dá para começar a tirar a medicação, porque eu já percebo isso, isso ou aquilo. Você não deve parar. Deve implementar as técnicas naturais. Depois que você praticou essas técnicas, você vai até o médico e fala que você deseja o desmame, tá? Mas primeiro você tem de usar as técnicas. Se você não usar as técnicas, você não vai conseguir fazer o desmame. Tudo bem? Então isso é muito sério, sabe? Ó, aqui eu quero lhe ajudar muito, tá? Você sabe que existe uma forma de vencer a insônia naturalmente. Eu fiz uma demonstração, inclusive muitas pessoas com 4 aulas falaram que já tiveram uma grande revolução na qualidade do seu sono. Mas existe algo mais, existe algo muito estruturado, pautado, que é o treinamento terapêutico vencendo a insônia naturalmente, que eu ministro, inclusive já é um treinamento que está disponível, é um treinamento que eu gravei, diversos conteúdos extremamente estruturados, e lá eu trabalho as técnicas exatamente dentro disso. As técnicas ligadas aos pensamentos, as técnicas ligadas às sensações, sentimentos e sintomas, e as técnicas ligadas aos comportamentos. Então isso já está pronto, tá? E aí, as pessoas que adquirirem esse treinamento, elas vão entender como é que faz. E são atitudes e comportamentos simples para vencer a insônia. Agora, honestamente, se a pessoa falar, não, eu quero ficar com a medicação, você sabe que não vai te ajudar. A medicação vai diminuir o hiperalerta. Agora, todas as consequências de noites onde você dorme apenas com o uso de medicação, vai vir. Sabe, a médio e longo prazo vai vir. Isso é muito sério.
Quantas pessoas que não têm um sono de qualidade começam a ter diversos transtornos neuropsiquiátricos? Pessoal, foi isso que me levou a desenvolver um protocolo como este, onde as pessoas possam vencer a insônia de forma natural. Porque eu quero que as pessoas vivam e vivam com qualidade. Se você está me ouvindo, você deve ter uma vida de qualidade. E a vida de qualidade deve ter uma única medicação indispensável, que é o sono. O sono, como eu comecei no início dessa live, é a melhor estratégia para ter uma vida de qualidade, onde você vai viver com qualidade agora, amanhã e depois. Inclusive vai viver muito mais e com mais autonomia. Uma série de estudos científicos, pessoal, que está fundamentando isso. Sabe, eu consegui, de verdade, estruturar um protocolo que é um verdadeiro passo a passo. Eu lhe pego na mão para você vencer a insônia de forma natural. E eu quero dizer a você, não vou utilizar tantos nomes aqui científicos, mas tem uma série de pesquisas que estão atestando que quem dorme melhor, quem tem uma qualidade de sono melhor, tem um aumento dos telômeros. Professor Fialho, o que é um telômero? Não importa, o telômero está ali no seu código genético. Imagine um cadarço e você tem a ponta do cadarço, aquela pontinha de plástico. Pois é, quanto mais comprida aquela pontinha for, melhor você vive. Imagine que o cadarço é essa parte genética que eu estou mencionando. E aquela pontinha dele é justamente a ponta que aquelas pessoas que tiverem mais alongada vai viver mais com mais qualidade, que são os telômeros. Então, como é que faz para manter um telômero alongado, para viver mais e com mais qualidade? O primeiro passo é dormir melhor. E é por isso que eu estou realmente comprometido, esta é a minha missão, que é ensinar as pessoas a dormir. Agora, se você só ficar com medicação, como eu disse, a medicação não vai mudar a forma como a sua genética se manifesta. E quando você resolve mudar comportamentos, atitudes e pensamentos, você também consegue mudar a epigenética. O que é a epigenética? A forma como a sua genética se manifesta, a expressão do seu gene. E mudando isso, você vai ter uma revolução na qualidade de vida. Medicação não faz isso. Medicação não tira os maus hábitos. Medicação não retira os gatilhos. Medicação não ajuda nos fatores cognitivos que mantêm a insônia. Preocupação em relação ao sono, frustração em relação ao sono. Ajuda em que a medicação? O hiperalerta. Ela só vai diminuir o hiperalerta. Agora, dá para ser melhor. Próxima pergunta, vamos lá. Pergunta da Rosângela. Professor, gostaria de saber qual a melhor indicação para tratar insônia intermediária. Também gostaria de saber qual a indicação para prescrição de melatonina. Gente, eu sou psicólogo, tá? O primeiro passo é esse. Mas eu vou falar quais são os consensos da área da saúde acerca da melatonina. O primeiro passo é, se de repente a pessoa quiser manter aí a insônia dela em base de remédio, que é o que usam por aí, o que vai receitar? Vai receitar o midazolam, 15 miligramas, ou vai receitar o triazolam, ou vai receitar ainda o flunitrazepam. É um deles. Terminou em an, lembra? Pois é. Normalmente se usa essa medicação, mas não resolve, como nós já falamos, só vai diminuir o hiperalerta. Como é que você vence a insônia intermediária? Primeiro passo, muita higiene do sono. Segundo passo, você precisa aumentar a pressão do sono. Você tem de aumentar o seu sleep drive. Como é que faz para aumentar o sleep drive? Eu já falei nas aulas do desafio Vencendo a Insônia Naturalmente. Não pode ter soneca durante o dia e você precisa aumentar essa pressão do sono. E tem um cálculo muito específico que no treinamento terapêutico Vencendo a Insônia Naturalmente eu ensino as pessoas a fazerem, que você vai entender qual a quantidade ideal de sono para você. E quem tem insônia intermediária, ela precisa entender qual é a eficiência do próprio sono. E existe um cálculo para isso. Então lá no desafio eu ensino esse cálculo, tá bom? Mas pense o seguinte, primeiro passo é aumentar o sleep drive, aumentar a higiene do sono, tá? Então e o ritual do sono também. Então tem um ritual do sono ali perto da hora de dormir. Nós falamos também sobre isso nas aulas do desafio. E agora, respondendo a pergunta sobre a melatonina. Vamos só entender uma coisa, tá? Os diversos estímulos nos quais nós somos submetidos quando nós temos luz durante o dia, luz artificial. Quanto mais luz artificial, maior prejuízo, então,
para as pessoas pela diminuição da produção de melatonina. Então isso acontece. Nós estamos tendo muitas pessoas com rebaixamento de melatonina. Aí, talvez a sua pergunta, Rosângela, venha justamente assim, né? Então é simples, é só suplementar a melatonina, não é assim. Você suplementa a melatonina, essa melatonina, ela só vai ser utilizada de verdade se você, primeiro passo, você precisa ter um bom funcionamento gastrointestinal. Se você tem qualquer tipo de desbiose, desequilíbrio gastrointestinal, que está muito comum hoje, porque as pessoas só comem porcarias, só comida congelada, as pessoas só desembrulham, não descasca. Então, primeiro passo está aí, vai tomar a melatonina não vai servir. A melatonina que você toma, ela precisa de passar por diversas conversões e dificilmente ela vai chegar até o cérebro. O que é que os consensos dizem? Algumas crianças e alguns idosos conseguem fazer um bom uso da suplementação do N-acetil-5-metoxitriptamina. O que é isso? A melatonina que você conhece. Então, a melatonina é um hormônio que já é secretado pelo corpo. O que você tem que fazer? Você tem de ter comportamentos, pensamentos e sentimentos que lhe ajudam a produzir a melatonina. A melatonina que a sua glândula pineal produz, você vai aproveitar 100%. A melatonina que você vai suplementar, não se sabe quanto que você vai aproveitar, porque ela passa por diversas transformações fisiológicas até chegar a ser processada. Então, não é tão indicado não, tá? A suplementação de melatonina. Em alguns casos, normalmente para crianças e para idosos, existe essa suplementação sim. Agora, para que a sua glândula pineal produza a melatonina, você tem de ter uma boa alimentação, tem de fazer ingestão de triptofano, esse triptofano vai ser convertido em serotonina, essa serotonina à noite vai ser convertida em melatonina pela glândula pineal. E a gente percebe que os níveis de melatonina vão diminuindo muito no decorrer da vida, tá? Por isso que os idosos, alguns idosos, o médico passa a suplementação. Mas, no geral, qual é o consenso? A melatonina, no qual você vai fazer a suplementação, ela não é totalmente reaproveitada. Inclusive, já existe alguns estudos que esse hormônio, quando suplementado, ele pode ajudar mais no tratamento da enxaqueca, sobretudo para pessoas que fazem quimioterapia, do que para a insônia propriamente dita. Então, ela é usada para insônia em alguns casos, sim. Mas em tantos outros casos, ela é muito mais usada para dor de cabeça, de maneira especial para quem faz uso de quimioterapia. Tá? Então, são poucos os estudos em adultos, por exemplo, em jovens adultos, que mostram que a melatonina ela vai causar uma melhora objetiva no sono, porque depende de diversos fatores. A única que não depende de diversos fatores é aquela que a sua glândula pineal produz. Mas, obviamente, tem de ter um conhecimento acerca de como o teu cérebro produz o sono. Tá bom? Espero que tenha ficado claro, tá, Rosângela? É óbvio, pessoal, que se for utilizar a suplementação da melatonina, acompanhada por um médico, que eu acho muito importante, ela é segura, né? Os efeitos colaterais dela, como dor de cabeça, boca seca, gosto ruim na boca, em alguns casos, enurese em crianças, zumbido, são muito poucos, tá? Inclusive, eles nem conseguem diferenciar quando faz uma pesquisa com o uso de placebo e melatonina. E não causa insônia rebote. Então, se o profissional da área da saúde que pode lhe receitar, lhe receitou, faça uso. Prática mesmo, uso prático, nós sabemos que os estudos não são claros, tá? Dizendo que usou melatonina você vai ter mais facilidade para dormir. Isso não existe. Olá, Milton, seja muito bem-vindo. Rose, seja bem-vinda. Muito bom, pessoal. Então, estou respondendo as perguntas e agora eu vou para a próxima, tá? Próxima pergunta. Deixa eu pegar aqui, só um minutinho. Peraí. Aqui. Vamos lá. Bom, é uma perguntona. São várias colocações aqui. Eu vou pescar algumas coisas, tá? Eu tenho dor neuropática reflexa. O sistema nervoso periférico, tá? Quem tem uma dor neuropática reflexa, o sistema nervoso periférico, ele interpreta tudo como se fosse uma dor muito forte. Tanto que até a costura das roupas
das pessoas que têm a dor neuropática, reflexa, até a costura, a pessoa tem de usar a roupa do avesso, para que a costura não lhe cause sensação de dor. É algo bem desafiador, tá? Então a pessoa trata, deixa eu pegar aqui no celular que tá mais fácil. Então ela trata isso aqui há 6 anos, faz tratamento no Hospital das Clínicas e desde o tratamento começou a insônia devido ao aumento de ansiedade, depressão, enfim. É possível voltar a dormir? Ela está passando por diversas dificuldades em relação a isso. Enfim, basicamente a vida social dela diminuiu, ela faz acompanhamento com psiquiatra, e neurologista. Tem uma pergunta já de cara, viu, Márcia? Você faz psicoterapia? É importante demais que você faça psicoterapia, de maneira especial na abordagem terapia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem comprovada para transtornos ligados à dor constante. Tá? Então existe um protocolo dentro da TCC, que é justamente para quem tem essa síndrome e outras também relacionadas a isto. Então é muito importante que você busque psicoterapia. Ela diz ainda que tem diversas dificuldades por conta disso e é realmente desafiador, gente. Como eu falei, a costura da roupa já causa uma dor imensa para ela. E aí, a psicoterapia vai ajudar muito nessa modulação da percepção de dor. Inclusive, outras técnicas que faz parte das estratégias da terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, mindfulness, meditação, hipnose, essas técnicas vão ajudar muito na modulação da percepção da dor. Então, vamos mudar a chavinha do cérebro. Então, psicoterapia, no seu caso, é fundamental para o enfrentamento da dor neuropática reflexa, tá? É fundamental. Agora, como é que essa estratégia para vencer a insônia naturalmente vai funcionar para você? Primeiro passo, né? São diversos transtornos causados pela dor neuropática. Né? Nós temos ali insônia, cerca de 65% das pessoas que têm dor neuropática têm insônia, porque tem dor à noite e acabam não dormindo. Depois nós temos cerca de 50%, 60% das pessoas que têm um rebaixamento de energia, sonolência diurna, dificuldade de concentração, depressão, 35% tem depressão, ansiedade também, cerca de 30%, é mais depressão que ansiedade, e muitos apresentam também diminuição do apetite, cerca de 20% das pessoas. O que fazer? Existem sim algumas técnicas direcionadas para você. Primeira técnica, mindfulness. Inclusive no treinamento terapêutico Vencendo a Insônia Naturalmente, eu tenho um passo a passo de como fazer mindfulness nas atividades diárias. Então, mindfulness, meditação. É importante meditação. Depois pede para a minha equipe, se tem um contato da minha equipe, pede para a minha equipe, eu tenho uma indução que eu gravei, sabe? Uma indução, um relaxamento, e eu vou mandar para você, tá bom? Inclusive, quem está assistindo e quiser pedir este relaxamento que eu gravei, que vai lhe ajudar, pode pedir lá para a minha equipe. A equipe já pode até colocar o contato aqui. Se quiser, eu mando para você. Realmente vou mandar para você especialmente, mas quem está aqui me acompanhando, primeiro para a Márcia, e quem estiver me acompanhando também eu vou encaminhar, porque vai ajudar. Por quê? Porque nós sabemos que a meditação e este relaxamento promovido por uma indução vai lhe ajudar muito, tá? Busque estudar e descobrir técnicas de relaxamento. Aqui, por exemplo, tem relaxamento progressivo de Jacobson, que eu ensino no treinamento terapêutico Vencendo a Insônia Naturalmente, o Mindfulness, que eu também ensino lá, a meditação e o relaxamento, tá? A respiração diafragmática é muito importante. Toda vez que você tem dor, as tuas amígdalas cerebrais, elas ficam ativadas. E aí a sua percepção de dor aumenta. Então, quando você gerencia o seu batimento cardíaco através da sua respiração, existe um comando aqui, que é o nervo vago, que é uma fibra, um conjunto de nervos que envia informações para a área emocional do cérebro, dizendo que é para baixar a guarda, que está tudo sob controle. E aí a sua percepção de dor também diminui. Então é importante você buscar estratégias de respiração. Desenvolva um roteiro, um ritual do sono. Tá? E você inclui essas estratégias que eu mencionei para você e eu acredito que você vai conseguir superar aí com mais facilidade, tá bom? Estes desafios. É óbvio que no seu caso é importante um passo a passo estruturado, tá? O treinamento terapêutico eu acho que caberia muito bem para você também, tá bom?
Agora, faça a psicoterapia. Então, faça a psicoterapia, de maneira especial a abordagem da terapia cognitivo-comportamental. Porque aí a gente percebe que a TCC, ela apresenta uma série de técnicas e estratégias para que você, como eu falei, module essa percepção de dor, tá bom? E lembra aí, viu? Dá uma melhorada no seu ambiente, durma no local mais confortável, veja se você consegue melhorar a temperatura, o barulho do seu ambiente. Isso vai lhe ajudar também, iluminação adequada, né? À noite, breu, todos esses processos, inclusive que eu ensinei na primeira aula do desafio, vai lhe ajudar muito, tá? A vencer aí a insônia. Lembra de evitar sonecas durante o dia. Eu sei que quem tem dor acaba não dormindo adequadamente à noite e durante o dia, às vezes, depois do almoço, tira algumas sonecas. Isso prejudica a pressão do sono, como nós já falamos, tá? Então, evite tudo isso e eu acredito que você vai conseguir aí de um apoio muito importante, tá bom? Pessoal, depois disso, eu quero falar um pouco... pessoal, a Aline aí da equipe já colocou o WhatsApp, tá? Anote aí que depois vocês podem pedir para a Aline a indução que eu falei, o relaxamento, tá bom? Pessoal, eu gostaria de dizer algo, sabe? Até mesmo pela pergunta da Márcia, eu me senti tocado a responder, a apresentar um case para vocês. Quem me conhece sabe que eu tive câncer. Pois é. Eu passei por diversas dificuldades em relação a isso. No ano de 2012, eu deixei um cargo de diretor de recursos humanos para viver o sonho de ajudar pessoas em período integral. Então eu trabalhava na psicologia e trabalhava ainda no RH. Em 2012 eu entreguei o cargo de diretor de recursos humanos para investir tempo, mente e estratégias na psicologia para ajudar pessoas. Isso foi em 2012. Trabalhei muito, viajei muito ano 2012, 2013, 2014. Inclusive, tive em vários lugares do país. Pude ministrar um workshop na Universidade Federal de Minas Gerais para servidores. Olha que honra! Né? E tantos outros lugares que eu estive e realmente me senti honrado de estar nesses lugares. Mas eu priorizei o trabalho demais e a balança descompensou. Final do ano de 2014, eu comecei com uma tosse frequente, tossia o período todo do dia e noite tossindo, e vocês sabem que homem não gosta muito de ir ao médico, né? Aí a minha esposa falou, olha, precisei ir no médico. E eu falei, então eu vou. Eu vou te deixar no shopping, porque era final de ano, gente, era pelo dia ali do mês de dezembro tal, e estava perto do Natal, então precisava comprar brinquedos e presentes de amigo secreto. Eu disse, então eu te deixo lá, vou ao médico, depois eu passo no shopping e te pego. Eu já havia ido no início do mês de dezembro, a médica ali com muita boa vontade, ela tirou um raio-x e falou, olha, você está com o seu coração dilatado, vou te encaminhar para o cardiologista e toma aqui o prednisona que vai te ajudar. Ajudou um pouquinho sim, a tosse deu uma diminuída, eu pensei que ia parar e depois voltou, que aí chegou nesse dia que eu estou falando a vocês. Deixei minha esposa, minha filha, na época tinha 6 anos, 5 anos, e a minha segunda filha recém-nascida, 3 meses e pouquinho. Eu as deixei no shopping e eu falei, vou lá no hospital tomar uma injeção para ver se melhora. Fui, a mesma médica estava lá, inclusive foi aqui em Mauá, onde eu moro, Hospital América. E quando eu fui, a médica falou, olha, você já esteve aqui, vamos fazer uma tomografia. E aí eu fui fazer uma tomografia, falei, meu, que demora, né, tomografia, tem que tomar logo essa injeção para melhorar. Esperei o resultado, levei para ela, quando eu levei, entreguei nas mãos dela, ela olhou para mim e literalmente ficou de queixo caído. Ela falou, você está internado. Eu falei, como assim, doutora? O que está acontecendo? Ela, você está com um tumor no seu tórax, do tamanho quase de uma laranja. Eu falei, como isso? Ela falou, pois é, daqui você não sai, você está internado, você vai ficar aqui, vai ter que fazer biópsia, e aí já vem o cardiologista, o cirurgião torácico, aliás, que era um oriental bem pequenininho, que falou, olha, vai ficar internado, amanhã eu faço essa biópsia. Em resumo, tirei a biópsia,
o resultado ia demorar, eu convenci o médico a me dar alta, mesmo sabendo que estava com esse tumor. Eu falei, doutor, dá alta, era final de ano, eu ia ficar internado dia 31, no Natal e no Ano Novo, para pegar o resultado só no dia 3 de janeiro. Eu falei, não, me dê alta. Eu quero ficar com a minha família, eu não sei se eu vou continuar vivo, né? Então foi assim, pessoal, que eu descobri. E aí eu fui para a praia com minha família, como de costume, voltei antes, obviamente, para pegar o resultado. Quando eu peguei o resultado, deu lá. Neoplasia maligna pouco diferenciada. Não tive um resultado para falar que tipo de tumor que era. Mas eu vi que era uma neoplasia maligna. Eu estava com câncer. E aí eu já tive de marcar médico, minha esposa conseguiu um lugar de referência em São Paulo. E aí eu cheguei lá todo feliz, porque eu falei, eu tenho que tirar isso, tenho que resolver isso, né? Mas os pensamentos já vieram, as preocupações. Eu era autônomo. Eu tinha largado um trabalho há 2 anos antes disso, de diretor de recursos humanos. Para viver da psicologia, eu estava autônomo. E você sabe muito bem que quem é autônomo, se não trabalha, não come. Minha filha recém ali de 3 meses. Tudo isso começou, sim, a mexer comigo de uma forma diferente. É óbvio, eu entendi algumas estratégias, mas inclusive eu nem havia mais lembrado dessas técnicas que eu ensino hoje, que eu havia visto de relance na universidade. Passou batido. E depois desse momento eu comecei a apresentar um pouco de insônia. E aí, algo muito sério aconteceu. Eu mandei essas lâminas para estudo e cheguei à conclusão, né, o médico chegou à conclusão do que era. Era um linfoma não Hodgkin de células mistas. E aí o médico falou, olha, é simples, você vai fazer quimioterapia, vai fazer aí 5, 6 ciclos de quimioterapia, você vem aqui, faz quimioterapia e vai para casa. Eu falei, é simples, né? Ele falou, não, peraí, você vem aqui e faz um ciclo. Eu falei, um ciclo, eu fico um dia aí, ele, não, você fica a semana aqui, recebendo quimioterapia 24 horas por dia. E aí eu comecei o tratamento. Fui para o hospital na segunda, ficava da segunda até o domingo recebendo medicação. Inclusive, se alguém da equipe conseguir colocar o resultado do PET scan que eu fiz, só para vocês verem aí o tamanho que estava o tumor, que nesse período, quando eu fui fazer o PET scan antes do início do tratamento, já tinha aumentado mais 7 ou 8 centímetros. Era um negócio imenso, que estava comprimindo, inclusive estava sabe? Já estava pressionando aqui em cima, já estava com derrame no pericárdio, por exemplo. Então, se alguém conseguir colocar aí para mim essa imagem do primeiro PET scan que eu fiz e mostra claramente, né, o tumor dos 2 lados, eu fiz no Hospital Bandeirantes, daqui a pouco o pessoal coloca aí para vocês verem. Pessoal, tudo isso começou a mexer de maneira especial com os meus pensamentos. E eu comecei a ter insônia, dificuldades. E existia um motivo para isso. E eu estava indo para o hospital para receber quimioterapia. E todo esse processo foi um processo desafiador. Mas eu estava sofrendo de insônia. Inclusive já havia feito o primeiro e o segundo protocolo. Estava com insônia no hospital, estava com insônia em casa porque eu ficava 24 horas recebendo quimioterapia. Mas eu me lembrei que eu tinha visto lá na graduação um protocolo para vencer a insônia naturalmente, e eu resgatei tudo isso. E lá no hospital, eu comecei a aplicar as estratégias em mim. Inclusive, se alguém da equipe quiser colocar uma imagem também, quando eu recebi quimioterapia, eu virei um Gasparzinho, né? Vocês sabem que a quimioterapia acaba com todos os pelos do corpo, nos deixa realmente com uma face pálida, branca, porque a quimioterapia, para matar as células tumorais, ela tem que te matar também, né? E as células que se multiplicam mais rapidamente são as células capilares. Então são as primeiras que sofrem por conta da quimioterapia. Se alguém da equipe quiser conseguir colocar uma imagem aí, para as pessoas verem o Gasparzinho, eu acho que elas terão uma visão daquilo que eu passei. E eu comecei a praticar essas estratégias lá. E comecei a ter resultados. Inclusive, algumas vezes, eu ia lá, passava uma semana em casa, voltava para passar mais uma semana no hospital. E aí o médico dizia assim, Fialho, o que você faz?
Eu não sei o que você está fazendo, mas continue fazendo porque dá certo. E o que que eu fazia? Primeiro que eu cuidava do meu sono. Eu consegui vencer a insônia naturalmente. E vencendo a insônia naturalmente, eu também ajudava o meu sistema imunológico. Porque vocês sabem que quem dorme adequadamente tem um sistema imunológico muito melhor. E eu ajudei o tratamento. Sim, eu ajudei o tratamento, isso os médicos falavam. Porque eu consegui enfrentar a insônia naturalmente e vencê-la. Lá, pessoal, eu comecei a dar dicas para as pessoas que estavam, outras pessoas internadas, até o médico. Uma vez eu passei uma tarde conversando com ele e eu comecei a ensinar essas estratégias para ele. Então, existe sim o método para vencer a insônia naturalmente e eu experimentei lá no hospital já, com um monte de máquinas ligadas em mim. Inclusive tem uma foto que eu gosto muito, que mostra a minha última quimioterapia, né? E eu tava ali, eu fazendo assim, acabou, porque foi minha última quimioterapia. E eu consegui vencer o câncer e eu consegui vencer a insônia. E eu não tenho dúvida alguma que vencendo a insônia primeiro, eu consegui ajudar o meu próprio sistema e o meu sistema, recebendo esse plus, conseguiu também ajudar que eu vencesse o câncer. Eu tive insônia, mas ela não me teve. Eu tive câncer, mas ele não me teve. Pessoal, tudo isso eu experimentei, eu testei. Isso aconteceu comigo. E isso acontecendo comigo, eu quero dizer que não importa se você está usando essa medicação há 8, 10, 12 anos, não importa se você está usando benzodiazepínico ou qualquer outra medicação, não importa. O que importa é que existe um método e este método pode ser testado. Esse método é um método natural e, sendo método natural, pode ser aplicado em qualquer pessoa, inclusive no hospital. Pessoal, infelizmente não dá para compartilhar foto ao vivo, eles não deixam essa opção. E não deixa. Depois, no final da live, eu vou colocar, porque aí dá para colocar, tá bom? E aí vocês verão umas imagens minhas. Apesar que se você, quando terminar a live, botar no Google César Fialho, eu garanto que você vai ver algumas imagens minhas lá completamente Gasparzinho, né? Pessoal, eu venci lá no hospital. Isso quer dizer que esse protocolo funciona. E funciona para todo mundo. Então, se você quer se ver livre da medicação, entenda que existe sim um protocolo. Primeiro, você vai entrar de cabeça nesse protocolo. Entendendo tudo como é que funciona, entendendo como é que o teu cérebro produz o sono, entendendo que você precisa mudar os seus pensamentos, seus sentimentos, sensações e os seus comportamentos. Uma consulta só não vai resolver. Como eu disse a vocês, eu tenho um protocolo que eu atendo individualmente. São de 8 a 12 encontros. O valor hoje, eu posso até falar aqui para você, 2.200. É o protocolo o valor que eu cobro para uma pessoa que vai fazer parte desse protocolo. Agora, entendendo que nem todas as pessoas vão conseguir adquirir esse protocolo, o que eu fiz? Eu fiz um protocolo gravado, com todos os conteúdos, extremamente prático e simples, e qualquer pessoa, independente da sua formação, pode fazer parte desse protocolo. Então dá para vencer a insônia naturalmente, não importa quanto tempo de medicação que você está usando, dá para vencer naturalmente. Inclusive, daqui a pouco, eu acredito muito nisso, que você vai até o seu médico e vai falar assim, olha, eu gostaria que você começasse a fazer o desmame da minha medicação, porque eu agora entendo como é que o meu cérebro produz o sono e eu consigo vencer a insônia naturalmente. E quando você sabe, quando você tem conhecimento, você percebe, acima de tudo, que o teu cérebro, ele lhe ajuda demais em diversas outras esferas. E quando você melhora o seu sono, essas estratégias também são implementadas. Você vai ter mais qualidade de vida. Você vai ter mais felicidade. Você vai ter mais motivos para viver. Pessoal, olha, eu sei que já estamos quase aí no final, mas eu vou ler as outras perguntas, tá? Ó, tem algumas perguntas aqui que são muito similares. Perguntas da Shirley, da Givonilda, da Rita, da Josilene, da Maria e da Maria Valcineide. E também da Marísia um pouco. Elas falaram o seguinte, né? Enxugando aqui as perguntas delas. Fialho, por que eu não consigo dormir quando eu tô com um problema para resolver?
eu não consigo desligar os pensamentos recorrentes, o que que eu faço? A Marisa, inclusive, diz o seguinte, olha, eu até vou dormir, deito na cama e o sono não vem. E aí, o sono não vindo, eu começo a ficar ansiosa. Pessoal, primeiro passo é praticar aquilo que eu ensinei nas aulas. Se você deitou na cama, o sono não veio, saia da cama. Se você deitou e acredita que ficou de 15 a 20 minutos na cama, levante da cama, vai fazer uma atividade prazerosa. Se permita sair da cama. Não se cobre tanto de ter de dormir. Vai fazer uma coisa agradável. Olha que beleza, eu estou te autorizando a isso. Não conseguiu dormir? Levante-se. Vai fazer uma atividade prazerosa. Sabe, qualquer atividade prazerosa, desde que não envolva telas. Mas faça qualquer atividade prazerosa. Percebeu que está pescando, o sono veio? Imagine que você está brincando ali de caça-palavras, tricô, crochê, lendo um livro, fazendo uma atividade artesanal, o sono veio, para ali e volta para a cama. Simples assim, tá? Ficou ali fritando, feito um bife de um lado para o outro, sai da cama. Faz uma atividade prazerosa e tranquila, depois o sono veio e volta para a cama. Não dá para vencer a insônia. Se você tem se você continuar, melhor dizendo, com esse comportamento de ir para a cama, ficar fritando feito um bife, o teu cérebro ele vai criar um emparelhamento, ele vai criar uma âncora entre cama e ficar ansioso, cama e frustração. E aí o simples fato de você deitar na cama vai ser como um gatilho para você ficar ansiosa. Se eu ir ali no interruptor, acender, apagar a luz vai apagar. E se eu acender, ela acende. Olha só, tem um interruptor. No nosso cérebro, ele funciona assim. Se você, ao deitar na cama, começar a ficar ansioso o tempo todo, o cérebro vai criar um interruptor aí, um emparelhamento. O que a gente quer fazer quando eu digo a você que se você não estiver conseguindo dormir, vai fazer uma atividade prazerosa e quando o sono vier, você volta? Queremos emparelhar a cama com o dormir com qualidade, tá bom? Então, Marísia, faça isso, tá? Agora, as outras perguntas. Existem métodos para você gerenciar os pensamentos. Eu vou dar uma dica aqui que é uma dica fenomenal, tá bom? Tenha uma agenda para você anotar os seus pensamentos e as suas preocupações. Tem uma agenda para você usar durante o dia e à noite. Tenha uma lâmpada amarela, bem fraquinha, num abajur que fique atrás de você. Se você deitou na cama, está com sono, mas vem um pensamento de preocupação, acenda o abajur atrás de você, pega esse caderno e anote a preocupação. Anote, coloque no papel. O teu cérebro ele entende que quando você tira daqui e coloca no papel, você já está resolvendo. Você não vai correr o risco de esquecer. Os pensamentos de preocupação estão ligados a isso. O teu cérebro tem um dispositivo que ele não quer deixar você esquecer para que você literalmente não esqueça de resolver. Quando você tira daqui e coloca no papel, aí o teu cérebro tende a ficar mais tranquilinho. Só isso? Não, não é só isso. No outro dia, marque um horário, agende um horário antes das 3 da tarde para você se sentar por meia hora, pegar o caderninho e se preocupar. O teu cérebro vai perceber que o horário da preocupação não é à noite, mas sim depois do almoço, na hora que você tem de se preocupar. Então, tem um caderninho e tem um horário para você se sentar para quê? Eu vou sentar para me preocupar, tá bom? Essas técnicas já começam a ajudar muito. Outra pergunta aqui da Edneia e também da Jaqueline. O que fazer? Minha filha troca a noite pelo dia, passa a noite toda acordada, sem conseguir dormir e pela manhã ela adormece. Será um descontrole do sono ou pode estar relacionado à ansiedade? Ela tem 17 anos. Ansiedade. Se antes não acontecia assim, está ligado à ansiedade, está ligado à mudança corporal. As meninas têm cerca de 3 vezes mais chances de ter insônia do que os meninos nessa fase aí, sabe, da nossa adolescência, né, que vai do início ali da menarca, primeira menarca das meninas, até perto do... Hoje, se acredita que a adolescência termina aos 24 anos, justamente que é quando o cérebro alcança ali uma maturidade melhor, então da primeira menarca até os 24 anos, adolescente, né? A ciência entende que são adolescentes por conta das questões fisiológicas. A menina tem mais chance de ter insônia sim, e as mulheres têm mais chance de ter ansiedade. O que é importante? Que ela tenha uma boa higiene do sono, tudo aquilo que eu já falei na primeira aula, tá? Ela precisa praticar tudo aquilo que eu falei na primeira aula. Então tenha um bom ritual para dormir ali, pelo menos 1 hora, 1 hora e meia, desenvolva um ritual com o conteúdo que eu ensinei na primeira aula, tá bom? Então faça isso.
que mais que pode fazer? Atividade física. Ela está fazendo atividade física? Se não estiver fazendo atividade física, precisa fazer. Ah, mas tem a pandemia. Faz em casa. Entra lá no YouTube e pesquisa. Atividade física para fazer em casa com pacote de açúcar, de arroz, com lata de óleo. Precisamos encontrar um meio, tá? Logo, atividade física, uma rotina para o sono e fazer aquilo que eu ensinei na primeira aula vai ajudar muito. Agora, se a ansiedade dela estiver muito aumentada, é importante ir ao psicólogo ou à psicóloga. De maneira especial, psicoterapeuta cognitivo-comportamental, que é a abordagem mais indicada pelos manuais de psiquiatria para o enfrentamento de ansiedade e depressão, tá bom? Próxima pergunta da Roseli. Eu gostaria de saber por que acordo todos os dias às... Deixa eu ler aqui que tá melhor. Por que acordo todos os dias às 3 horas da manhã? Faz parte da insônia? Pessoal, essa coisa de acordar 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, isso é bem interessante. Inclusive, algumas pessoas fazem uma leitura meio espiritualizada disso. Espera aí um pouquinho. Vamos entender direito como é que isso funciona. Primeiro, é natural acordarmos à noite. Todas as pessoas, inclusive conforme vamos aumentando a idade, vamos aumentando os nossos acordares. O problema está quando você acorda e tem dificuldade para voltar a dormir. Primeira coisa, algumas pessoas acordam e já pegam o relógio para olhar a hora. Inclusive, para chancelar que é na hora que ela falou. Algumas pessoas, pessoal, ficam com isso tão marcado que o relógio biológico, existe um local, tanto o relógio biológico quanto esse outro local que eu vou falar, que é o SAR, Sistema de Ativação Reticular Ascendente, fica aqui atrás, ó. É uma área que quando você diz para ele que algo é importante, ele registra. E pensa assim, imagine que você acordou um dia, você olhou no relógio, era 3 horas. Aí você acordou no dia e falou, eu vou olhar no relógio, olha, é perto das 3 de novo. O SAR, o teu sistema já interpreta que para você é muito importante que você acorde às 3 horas. E aí, todas as noites quase, ou pelo menos 3, 4 vezes por semana, você vai acordar quando você olha no relógio perto das 3. O que acontece? Primeiro passo, você informou o teu sistema que isso é importante. Pessoal, isso acontece o tempo todo. Vou dar um exemplo. Você já quis comprar um carro? Alguém aqui coloca nos comentários. Você já quis comprar um carro? Que carro que você já quis comprar? Coloca aí para mim enquanto eu vou falando com vocês. Se você já quis comprar um carro, coloca aqui o nome do carro e a cor do carro, tá bom? Só para a gente responder a essa pergunta, trazendo esse case aí também. Se você já quis comprar o carro, inclusive espero que você esteja colocando a cor do carro aqui para mim. Todo lugar que você ia, você via aquele carro. Você foi ao supermercado, olhou no estacionamento do supermercado, pronto, o carro que você quer comprar, inclusive na cor que você quer comprar, estava lá. Você abria a internet, começava a olhar ali as suas pesquisas, o carro estava ali. Inclusive, a inteligência artificial da internet, ela funciona assim. Você já pesquisou alguma coisa? Vai pesquisar, lá, Aline, CrossFox amarelo. Todo lugar a Aline via o CrossFox amarelo, tá? Quando ela quis comprar. Pois é. Então, nós temos o nosso sistema que ele marca isso. E se você começar a deixar claro para ele que essa hora é muito importante, ele vai literalmente te acordar esse horário todos os dias. A mãe, quando vai com o bebezinho para casa, primeira vez, primeira noite, o bebezinho faz um gemidinho de nada. Gemidinho de nada, a mãe já fala, meu filho, e corre ver. Por quê? Ela informou para o sistema, e essa área do cérebro, o sistema de ativação reticular, ela informou que isso é muito importante. E aí ouviu ali um gemidinho de lá, ela já acorda. Então, precisa quebrar isso, tá? Como é que quebra? Deixe de olhar a hora. Primeiro passo é esse. Não olhe a hora à noite. Isso aumenta a ansiedade e pode, inclusive, chancelar essa crença que você está criando de que você deve acordar todos os dias às 3 horas. Para você talvez nem era. Ah, não, isso acontecia não que eu queria. Pois é, você nem percebeu, mas você disse para o teu sistema que isso era muito importante. Então, é natural acordar às noites, mas, na maioria das vezes, como eu falei, as pessoas já voltam a dormir. Agora, se demora mais de 10, 15 minutos para dormir, é tido como uma insônia, então, intermediária, tá? Aí, pessoal, acordar durante a noite é fisiológico. Normalmente está ligado à mudança de uma fase para outra.
Você, como eu falei no início, tem a fase 1, a fase 2, a fase 3 e o sono REM. A primeira parte da noite, quase toda, predomina a fase 1, 2, 3. Então fica lá, fase 1, fase 2, fase 3, sono REM, mas o sono REM bem pouquinho. Depois já volta para a fase 3. Da meia-noite, ou da metade da noite para o final, depende da hora que você foi acordar, normalmente 3 horas depois que você vai dormir, então você foi dormir 9 horas. Então, entre meia-noite e 1 hora da manhã, já começa a aumentar o sono REM. E aí você fica mais propenso a acordar na fase do sono REM. Porque é um sono que inclusive, existe um paradoxo desse sono. Porque o teu cérebro está muito ativado. Inclusive, se fizer um exame de ressonância, vai parecer que você está acordado. As ondas cerebrais são ondas de quem está acordado. Mas o teu corpo vai estar muito letárgico. E aí, é muito comum que quando essa fase está terminando, você acorde. Por isso que é comum que você acorde depois das 2 da manhã. E tem gente que é marcado certinho. Então, como é que você vai resolver isso? Não use celular. Se você perceber que você está acordando todo dia, 3 horas, e você está indo dormir 10, começa a dormir 1 hora mais tarde. Vai dormir às 11. Para quê? A gente aumenta a pressão do sono. E aí existe uma tendência de você não acordar. Então, hoje, assim, o que eu posso dar a você são essas dicas, tá? Existem diversas outras que, inclusive, eu ensino no treinamento terapêutico Vencendo a Insônia Naturalmente. Mas, em resumo, se você fizer isso, já vai lhe ajudar muito. Pessoal, agora uma pergunta da Moema, que não é uma pergunta, são várias. E aqui eu estou quase terminando já, hein? Então, vamos lá. Dúvidas. Tem como tratar bruxismo, ronco, apneia? Como posso proteger de ruídos externos? Ruído externo que atrapalha o seu sono, ou você vai morar num lugar que é silencioso, ou use protetor. Sabe aqueles pumpzinho? Pois é. No início, a primeira, segunda, terceira noite é difícil, mas depois você se acostuma. Tem um monte de clientes que moram perto do aeroporto, que passaram por esse protocolo comigo, que eles usam esse pumpzinho hoje e dormem muito bem, tá? E moram do lado do aeroporto. Então não tem jeito, ou muda, vai para o lugar silencioso, ou começa a usar esse protetor auricular. O pumpzinho, né, que é pequenininho, que tem uma cordinha. No calor, pernilongos me fazem perder o sono. Pois é, sim, significa que o teu modelo de insônia talvez está ligado a sensações e sentimentos. Então, você é uma pessoa que seria muito importante o relaxamento, a meditação, alongamento para você. Não tem jeito, precisa fechar a janela antes, precisa botar ali alguma coisa na tomada se você não tiver ali alergia. Não tem jeito, né? A necessidade de ir ao banheiro 3 vezes à noite. Você tem que diminuir a quantidade de ingestão de líquidos a partir das 19 horas. Então, se você acorda muito para ir à noite, já foi no médico, urologista, disse que está tudo ok, então é importante que você diminua, então, essa quantidade de ingestão de líquido. Então, vai tomar água, não tome um copo todo, tome um golinho, tá bom? Só para você ter essa diminuição de ingestão de líquidos à noite. Sou mais acelerado à noite. O que faz para reverter isso? Bom, se o seu cronotipo está ligado a isso, você tem como minimizar. Reverter não dá. A dica que eu dou é melhore o seu ritual do sono. Tá? Melhore o seu ritual, tenha 1 hora ali para você desacelerar, isso pode te ajudar bastante. Agora, o mais importante aqui, eu acho que é legal falar do ronco e de apneia. Roncar intensamente e com frequência é prejudicial à saúde. Então, se você ronca e com frequência, é prejudicial. A pessoa que ronca, ela vai ter má qualidade do sono, ela acorda mais cansada, ela acorda mais sonolenta. Apesar de ter dormido, ela acredita que dormiu muito bem, ela acorda cansada. Se o ronco é muito alto e ele é acompanhado de apneia do sono, o que é a apneia do sono? São paradas de respiração por mais de 10 segundos. Então, se para a respiração por mais de 10 segundos, é a apneia do sono já. E ela vai ter prejuízo na saúde. Inclusive, é mais comum, se a pessoa tem e não cuida, ela tem uma chance muito maior de ter infarto, por exemplo. Além disso, pessoal, existem alguns indivíduos que roncam e pode causar constrangimento social, os parceiros ali, e aí precisa cuidar disso. Mas algumas curiosidades, né? 24% dos homens roncam e 18% das mulheres de meia idade roncam. E para as mulheres está muito comum ali quando ela está chegando perto da menopausa. E também a flacidez, a falta de atividade física gera flacidez muscular
inclusive aqui, né, em toda essa parte interna onde nós temos aqui de trás do nosso palato, ali o palato duro, o palato mole, tudo isso ele tende a ficar mais flácido e aí essa pessoa pode ter mais chance de desenvolver a apneia. A maioria das pessoas que roncam muito, elas também apresentam a apneia do sono. E aí, como nós já falamos, precisa cuidar. Algumas pessoas, o simples fato de não dormir de barriga para cima já ajuda muito. Tá? Por quê? Porque quando ela dorme de barriga para cima, todo o palato mole, tudo isso aqui, inclusive a língua, literalmente cai, diminuindo a passagem de oxigênio. E aí, quando ela deita de lado, de maneira especial para o seu lado esquerdo, que é melhor, mais adequado, ela tende a roncar menos. Se isso já resolve, ok. Mas se não resolver, é importante ir no médico. Tá? Algumas pessoas, por exemplo, precisam fazer cirurgia, às vezes é adenoide, enfim, precisa tomar cuidado. O que é o ronco? O ronco, ele nada mais é do que uma vibração que existe nos tecidos moles da garganta, de maneira especial na faringe, né, que é localizada principalmente ali entre o palato e a campainha, né, entre o palato e a língua. E aí, pessoal, uma outra coisa também que é interessante vocês saberem é que se há uma obstrução nasal, essa pessoa também pode ter ronco. Então, se tem carne esponjosa, ou se o nariz está congestionado, obstruído, ela vai apresentar também o ronco. E o ronco, ele é um sintoma audível, é um distúrbio que está cada vez mais estudado, porque não é só o barulho, ele é marcado sim por essas interrupções de respiração. E isso deve ser visto. Então, se você tem esse ronco, vá ao médico. O que eu posso lhe dar de auxílio para diminuir o ronco? Inclusive, algumas pessoas, com essas dicas naturais, ela já deixa de roncar. Primeiro, atividade física, para fortalecimento muscular. E outras atividades também ajudam muito. Corrida, caminhada, natação. O simples fato de malhar, ele tem um efeito terapêutico contra a ronco e a apneia. Primeiro, porque ele elimina o excesso de peso. E quem tem peso tem mais apneia e quem tem peso ronca mais. Então, diminuindo o peso, já diminui inclusive aqui o peso, literalmente o peso de todo esse palato mole que cai e tampa a garganta, tá? E o segundo é que a atividade física, ele melhora o padrão do sono. Inclusive foi feito um estudo que demonstrou uma melhora extremamente importante na sonolência, no humor, na qualidade de vida, inclusive das pessoas apneicas, quando elas deixaram de ser sedentárias. Então, atividade física. Segunda dica, postura e higiene do sono. Quem ronca, e de repente já ouviu o apelo do parceiro, da mãe, do pai, a vira, o cutuca, enfim, ela sabe que esse barulho atrapalha. Né? E quando ela está aqui, deitada de barriga para cima, isso é mais ainda. E quando ela vira para o lado esquerdo, isso pode melhorar justamente por aquilo que eu falei. Tem algumas saídas que, ao ir no dentista, ele pode te encaminhar para um dentista especialista, justamente para verificar se não existe a possibilidade de você fazer um aparelhinho intraoral. Então existe um aparelho que ele traz esse maxilar inferior um pouco para frente, abrindo espaço lá atrás, justamente para isso, né? Porque a língua, ela relaxa e ao relaxar ela pode deslizar. Então esse aparelhinho ajuda, é uma espécie de barreira, porque ele traz o maxilar um pouco para frente. E aí é individual e assim, muitas pessoas se beneficiam desse aparelhinho. Uma outra coisa é a CPAP. Então, o CPAP é um equipamento, a sigla CPAP vem do inglês, mas basicamente é um equipamento que vai mandar oxigênio lá para dentro. Algumas pessoas tendem a usar o CPAP e a outra possibilidade que tem é da cirurgia. Então, existe uma cirurgia. O que é a cirurgia? Literalmente é isso. Ela vai trazer esse maxilar um pouco para frente, vai fazer uma mudança anatômica e aí vai resolver um pouco essa questão da apneia e do ronco. Quase todas as pessoas têm um progresso muito importante. Pessoal, no geral, o que eu gostaria de deixar marcado ainda? A insônia, ela está ligada a vários fatores. E esses fatores são 3 pilares: pensamentos, sensações, sentimentos, sintomas e comportamentos. E aí, existe um método para que você trabalhe esses 3 pilares. Para que você trabalhe os seus pensamentos, que são comuns à insônia,
que você trabalhe os seus sentimentos, sensações físicas e que você trabalhe também os seus comportamentos que são não úteis a um sono de qualidade. E aí, entendendo como é que funciona, você vai conseguir vencer a insônia naturalmente. E aí eu gostaria de falar então do treinamento que eu fiz. Treinamento Vencendo a Insônia Naturalmente. Oi, Inise. Boa noite, seja bem-vinda. E aí, esse treinamento, inclusive, ele é uma espécie de Netflix. Eu costumo falar que eu prefiro chamá-lo de Sonoflix. Então, é um treinamento terapêutico onde você vai acessar de qualquer lugar do mundo. É uma plataforma simples, uma plataforma segura, 24 horas por dia, de qualquer lugar você pode acessar esse Sonoflix. É aberto a todas as pessoas, você não precisa de ter qualquer tipo de formação ou conhecimento anterior específico. Você vai ter contato com ferramentas validadas cientificamente, mas simples. Eu simplifiquei tudo para você. E você vai poder aplicar esse conhecimento em você ou em outras pessoas, se você é profissional da área da saúde. Então eu fiz de um jeito que dá para todo mundo, para aquela pessoa que é profissional e para aquela pessoa que não é profissional da área da saúde. E é um protocolo que é 100% natural. Não engorda, não tem efeito colateral, melhora e não causa dependência. Diferente da medicação que nós falamos tanto já no início dessa live. E ao adquirir esse treinamento, você vai adquiri-lo direto no seu e-mail, através de login e senha, num ambiente que é muito seguro, um ambiente onde você vai ter acesso a uma área exclusiva de membros, com todos os conteúdos, com videoaulas, com um monte de coisa extremamente organizada para você. Você adquiriu, você recebe agora mesmo, você já pode começar hoje mesmo esse treinamento terapêutico, onde você vai ter acesso a um material completo, com anotações importantes, com as aulas, enfim, é um conteúdo espetacular que você pode ter acesso. E tem muito mais, pessoal. Como eu já avisei na quarta aula, eu preparei uma série de bônus para vocês, vários bônus espetaculares, onde vocês terão acesso a um conteúdo que vocês não teriam de outra forma. Puxa, será que tá dando para ter um atendimento individual com uma psiquiatra, com educador físico, com um fisioterapeuta, com um nutricionista, com um psicólogo especialista em hipnose, enfim, um monte? Não dá, né, gente? O que eu fiz? Eu facilitei tudo isso para vocês. E aí, vocês terão todos esses bônus exclusivos para vocês ao adquirir esse treinamento terapêutico, onde você vai poder acessar esse treinamento por um ano inteiro. Vários bônus. Inclusive, tem um bônus lá que só ele eu cobro R$299. Só ele. E eu vou te dá-lo gratuitamente. Agora, além de você ter diversos bônus, né, com o educador físico, como eu falei, com a nutricionista, com o psicólogo que é especialista em hipnose, com o ortodontista, que é especialista em sono, inclusive ele vai falar desse aparelhinho, com uma CEO, a Maria Aparecida, uma CEO, fisioterapeuta, educadora também, enfim, pessoal, é muita coisa. Dr. Luiz Eduardo, que gravou um conteúdo espetacular também sobre performance e sono. Você vai ter um e-book sobre insônia e alimentação, um artigo incrível escrito por um psicólogo português, que é presidente da Associação Portuguesa de Neurociência. E, pessoal, isso, você vai ter acesso a todos esses bônus gratuitamente. Agora, tem gente que vai querer continuar com a medicação, será? Não vai. E por que não vai? Porque medicação você já sabe que não resolve. Não resolve. E você vai ter acesso a algo que é simples, que é natural, que você pode aprender, inclusive ensinar algumas outras pessoas do seu círculo, seja da família, seja da tua igreja, seja de onde for. Você vai conseguir até mesmo ajudar outras pessoas, porque você vai ter acesso a um conteúdo diferenciado. Então, pessoal, eu fiz tudo isso. E por quê? Porque lá quando eu estava internado, como eu disse a você, eu percebi o quanto é ruim ter insônia. E aí, eu entendo que existe algo que é natural, que é benéfico e que você pode ter acesso. Então, quer saber quanto? Para você ter acesso a esse treinamento terapêutico,
que ele muda a forma como a sua genética se expressa, ele muda a forma como o seu gene se expressa, ele muda a epigenética. Ele vai ajudar nos hábitos, ele vai ajudar nos gatilhos, ele vai ajudar nos fatores cognitivos, ele vai ajudar a baixar também o hiperalerta. Muito melhor do que a medicação. Sim, porque a medicação, o efeito dela, como nós falamos, tomou a medicação, vai achatar a curva do seu sono, mas não será um sono restaurador. Pessoal, eu negociei muito com a minha equipe e eu consegui elaborar um treinamento organizado com tudo isso gratuitamente em 12 parcelas de R$ 67,91. Extremamente acessível. Pessoal, o que são 12 parcelas de 67? Imagine você usar a medicação para isso. Quanto custa a medicação durante um ano para isso? Você vai ter acesso a esse treinamento durante um ano inteiro, 24 horas por dia. Então, eu fiz isso exatamente porque eu não estou dando conta de atender as pessoas individualmente. E eu sei que algumas pessoas não conseguem pagar R$ 2.200 num protocolo comigo. Mas 12 vezes de 67 eu sei que dá. Agora, você tem que tomar uma decisão. Você vai querer continuar com a medicação e pronto, e você sabe que o efeito é quando você usa. E mais, o sono não tem qualidade. E mais ainda, você não está progredindo no teu sono e, consequentemente, a tua saúde está ficando detonada. E tem mais, hein? Eu te dou uma garantia incondicional de 15 dias. Você adquiriu o treinamento, usou por 15 dias, tudo que está lá. Aí você fala, eu não quero mais. Tem problema nenhum. É só mandar um WhatsApp para minha equipe. Você sabe quando alguém cancelou esse treinamento comigo? Ninguém. Nunca. E por quê? Porque sabe que funciona. O peso dessa decisão, então, está sob as minhas costas. Está sob a minha responsabilidade. Eu tenho 100% de responsabilidade. Comprou, em 15 dias você não quer? Devolvo sem perguntar nada. Basta um WhatsApp. E quando você adquirir esse treinamento, você vai ter acesso a todos os bônus que nós falamos. Você tem agora três opções. Primeira, não tratar e continuar com a insônia com todas as consequências que ela tem. Segundo, tratar com medicação e sabe que não resolve. Tá? E você vai lidar com a frustração porque não vai resolver o problema. Terceiro, você pode vencer a insônia naturalmente e é aqui que eu quero te ajudar. Da mesma forma que eu ajudei um monte de profissionais da área da saúde, psicólogos, fisioterapeutas, médicos. Eles tiveram resultado e os clientes, pacientes deles tiveram também. Quantas pessoas fazem parte do meu grupo lá do WhatsApp e já participaram de mentoria, supervisão comigo e sabem que funciona. E é algo que funciona de forma muito rápida. Então, pessoal, eu gostaria de dizer a você ainda, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Essa dúvida, sim, como é que faz? Pois é, pessoal, vou pedir para a minha equipe para compartilhar o link, tá? Aqui, o link para você adquirir esse treinamento. Você já sabe que é um treinamento que pode sim mudar a sua vida. Porque mudar o seu sono, a sua relação com o sono, você já entendeu que vai mudar a sua vida. Vai fazer com que você tenha muito mais vida e vida em abundância. E aí, para isso, eu vou pedir então que você acesse esse link que a equipe está colocando. E ao acessar esse link, você vai direto para uma plataforma que é segura e você vai poder adquirir esse treinamento. Seja através do seu cartão, enfim, de uma forma muito simples. E aí você vai vencer a insônia naturalmente entendendo esse protocolo, que é um protocolo muito simples. Pessoal, só que tem uma coisa. Esse treinamento ele só ficará disponível até amanhã às 23h59. Pois é. Por que, fialho? Esse treinamento eu lancei, já foi na sexta-feira. E aí, eu não vou conseguir gerenciar, inclusive, as perguntas. E aí eu preciso de ter uma quantidade de pessoas, não pode ultrapassar. Sendo assim, a equipe amanhã, às 23h59, a equipe vai fechar, você não vai conseguir mais adquirir esse treinamento depois, na quarta-feira. Inclusive, se quarta-feira, 00:01, você tentar comprar, você não vai conseguir. Então, vá agora mesmo, garanta ali a sua inscrição pelo link que a equipe colocou. Como eu falei, 12 vezes, 60 e poucos reais. Tá? Gente, 12 vezes 60 e poucos reais por mês para você ter um sono de qualidade, para você viver mais, para você ter mais autonomia, para você melhorar a concentração, para você melhorar a memória, para você diminuir a sua lentidão mental.
Pois é, o sono, ele promove tudo isso para você. Pessoal, gratidão imensa por quem ficou até aqui. Foi uma honra conversar com vocês. Aproveite muito tudo aquilo que nós vimos e decida agora dar o próximo passo, clicando nesse link, adquirindo esse treinamento terapêutico, esse curso que vai mudar a forma como você se relaciona com o sono, fazendo com que você durma um sono de qualidade e adquira todos os benefícios desse sono. Até a próxima oportunidade e nos vemos do outro lado. Se for importante para você, se você percebeu o valor, compartilhe agora mesmo essa live, deixe aqui sua curtida e gratidão imensa por estar comigo até aqui e até a próxima oportunidade.